Evangelho de São Marcos, capítulo 8, verso 27. Vamos ver o que diz aqui. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos. Quem dizem os homens que sou? Essa foi a pergunta de Jesus. Quem dizem os homens que sou? Responderam: João Batista, outros, Elias, outros, ainda um dos profetas. Amém? Marcos 8, 27. Glória a Deus. Essa pergunta foi feita, por Jesus aos seus discípulos. Uma coisa é Jesus perguntar, para os de fora, mas Jesus pergunta aqui para os de dentro, para os seus seguidores mais próximos, os discípulos, aqueles que andavam com ele diariamente, constantemente, ouvindo seus ensinos, suas pregações, aprendendo com Jesus, vendo como Jesus fazia. Ou seja, eram pessoas, da sua vivência, da sua convivência, do seu dia a dia. Eram aqueles que ele chamou de amigos. Porque a primeira coisa que nós aprendemos, uma coisa é você ouvir os de fora, outra coisa é você ouvir os de dentro. Porque para Deus existem dois grupos de pessoas, os que estão no reino, dentro do reino, os que estão fora do reino, os que estão nas trevas, os que estão na luz. Os que por causa de Jesus, do que ele fez por eles na cruz do Calvário, e tendo eles crido nisso, se tornaram filhos de Deus, isso é São João 1, 10, 11, e aqueles que não creram. Então há esses dois tipos de pessoas no geral. Os que estão andando com Jesus, os que não estão andando com Jesus. Há muita coisa envolvida num versículo, num tema, numa passagem bíblica, num livro, numa história, numa parábola, na Bíblia, no personagem. Há muita coisa envolvida. Porque a palavra de Deus é essa fonte inesgotável, é esse oceano, de Deus para nós mergulharmos, para nós navegarmos nele. Então há muita coisa envolvida num versículo bíblico desse, que a gente procura partilhar com vocês, algumas coisas que nós entendemos. Aí vem outro, também entende dentro desse contexto, enfim. A questão de princípio, o que nos dá já aqui entender é que, primeiro, quem faz a pergunta são os discípulos, alguém de dentro. Segundo, quem responde é o próprio Jesus, Quem vai responder é o próprio Jesus depois. Agora, eu quero me ater nessa questão da pergunta e da opinião, da visão, do entendimento, do discernimento daquele povo daqueles dias, aquele povo ali que Jesus estava no meio deles, naquelas regiões, naquele lugar. Primeira coisa, o que nos dá a ideia aqui, o que nos faz entender é que Jesus, ele está dando às pessoas o direito, de dar suas opiniões. As pessoas têm direito de dar suas opiniões. Jesus está aqui estabelecendo, o princípio da liberdade de expressão, a respeito da pessoa dele, da sua obra e da sua missão. A pessoa pode falar realmente, quem é Jesus. Isso não quer dizer que a pessoa esteja certa. Isso é muito importante entender. Não quer dizer que a pessoa esteja certa. Não quer dizer que a pessoa entendeu a missão de Jesus, que a pessoa consegue ver a obra de Jesus. Não quer dizer que a pessoa creu em Jesus. Não quer dizer que a pessoa conseguiu discernir, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Não é verdade? Mas Jesus deu esse direito da pessoa se expressar. Ele perguntou, o que dizem as pessoas sobre mim? O que estão falando da minha pessoa? É claro que Jesus, como
Deus que ele era, entendeu? Sendo ele o que tem exclusivamente o atributo da onisciência, ele sabia o que as pessoas estavam dizendo, como as pessoas estavam vendo, ele sabia como ele ia ser recebido aqui na terra, como ele ia ser tratado. Tem pessoas que ainda não entenderam que Jesus veio com uma missão pronta. A missão pronta, você sabe, né? Tudo que você tem que fazer, o que você vai passar, o que você vai sofrer, né? Porque assim o Pai o quis, porque assim o Pai o capacitou, porque ele era Deus. Então Jesus tinha a resposta, né? E Deus, quando nos faz uma pergunta, sabendo ele a resposta, ele quer mostrar para a gente, ele quer nos ensinar para nós, né? Não é exatamente para ele a resposta, ele quer mostrar para nós, né? Se nós somos sinceros, porque quando você responde baseado no entendimento que você teve da situação, que você entendeu, compreendeu, discerniu, e também você vai ser avaliado a sua sinceridade. Vai ser avaliado se você é uma pessoa sincera, fala com a verdade que está no coração. Se você falou realmente o que você pensa, o que você acha, ou se você falou para agradar alguém. Então, esses três grupos de pessoas, né? Esses três grupos de pessoas, vou ler aqui de novo, ó. Onde disseram, João Batista. Essas pessoas, eles viram Jesus apenas como um profeta, e um grande profeta. Né? João Batista foi dito, inclusive, por Jesus como o maior dos profetas, dos nascidos de mulher. Então, há um grupo que Jesus é um profeta. Eles acreditam em Jesus como profeta. Inclusive, algumas religiões, eu vou citar aqui, o islamismo, a religião muçulmana, da maioria dos árabes, eles acreditam que Jesus é um profeta enviado por Deus. Então, para eles, a missão de Jesus é apenas de profeta, de profetizar, de falar a palavra de Deus. Eles não negam que ele veio de Deus, que ele foi um enviado e que ele trouxe consigo uma missão. Mas a sua missão era simplesmente pregar a palavra, ser profeta, enviado, né? E aí, enfim, existe muitos grupos, existe mais grupos religiosos, existe mais pessoas que creem assim, que Jesus era apenas um profeta, né? Outros estavam dizendo, ele é Elias, né? Quando ele diz Elias, ele estava dizendo, olha, ele além de ser um profeta, ele é um profeta como Elias, né? Sendo que João Batista também tinha algumas características de Elias. O fervor espiritual, né? O fervor, né? A justiça, o fogo na pregação, a fé, incisivo, determinado, chamando o povo ao arrependimento, a palavra exortativa, com muita certeza, com muita fé, com muita, né, autoridade. Elias faz assim. Alguns diziam que era Elias também por causa dos sinais, né? Elias, Deus operou muitos sinais também através de Elias. Alguns acreditam que esses que acreditavam ser João Batista ou Elias, eles acreditavam em reencarnação, né? Eles acreditavam, né, não exatamente em ressurreição. Poderia ser que alguns acreditassem em ressurreição. O Elias ressurgiu, o João Batista ressurgiu. Mas aí os maios, algumas pessoas já afirmam que eles também, algumas linhas judaicas acreditavam, né? Então, outros diziam, um dos profetas, já diziam que era outro profeta. Aqui é citado 3 profetas. O João Batista, o Elias e um outro grupo de profetas. O que Jesus estava querendo nos ensinar aqui, irmãos, é o seguinte: vocês estão vendo que o povo não me conhece. Vocês estão vendo que o povo não entenderam a minha missão. O povo de Deus, né? O povo que tem a Bíblia na mão, o povo que tem
as escrituras na mão, né? O povo que era, como diz Paulo em Romanos capítulo 9, né? Esse povo de Deus, os judeus, estamos tratando aqui do povo de Deus. Jesus faz essa pergunta para o povo de Deus. Por quê? O povo de Deus é quem conhece as alianças, é quem tem aliança, é quem recebeu as orientações de culto. O povo de Deus é que Jesus falou, consulte as Escrituras, porque vocês, né, creem que ela contém a vida eterna. Irmão, tudo estava ali em Israel, né? A Torá, os profetas, as histórias, as experiências, né? As manifestações divinas, da emanência divina, Deus se manifestou ali, as teofanias, tudo que você imaginar, Jesus está falando dentro do cenário religioso de Israel para os judeus, né? Jesus está falando ali, está fazendo essa pergunta para a gente dali. Isso nos remete à seguinte questão: nós também somos igreja, nós também somos povo de Deus, nós também temos a Bíblia, nós também fomos ensinados sobre o culto, nós estamos na aliança, nós somos a continuidade daquele povo do Antigo Testamento, de salvação. Era para os judeus, veio para os gentios, mas os judeus rejeitaram de princípio, e aí os gentios foram enxertados. A igreja tem todo esse sistema de crença também, a igreja recebeu a revelação, enfim. Agora, será, é aí que eu quero te levar, será que nós, como povo de Deus hoje, entendeu? Será que nós conhecemos Jesus, como Ele é, sua missão, sua obra, né? Eu não estou falando na integridade da coisa, né? Porque Deus, em muitos aspectos, em muitas coisas, Ele ainda é um mistério. Há muitas coisas que não foram reveladas. As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, e as ocultas, os mistérios pertencem ao Senhor. Mas tudo que nos foi ensinado, será que nós conhecemos Jesus? Porque essa questão é importante, você ponderar, você pensar, meditar, estudar, pesquisar, discernir, sabe? Principalmente nesses dias, porque você vai ver o tempo todo as pessoas falando de Jesus. Você vai ver, olha, nós temos no nosso país aqui, né, um aumento significativo dia após dia do crescimento de evangélicos e de igreja. Abre 17 igrejas por dia. E de 2019 até 2024, né, abriram 15 mil igrejas. E o número exato de igrejas é 109 mil igrejas ou denominações no país. Olha, 109 mil. O percentual foi de 20% de 2019 para cá, que aumentou. Ou seja, são dados alarmantes de um crescimento numérico expansível, de uma representação evangélica, né, em todos os segmentos da sociedade, na nação. Pastores estão dando cabeçada aí. Pastor demais, a igreja demais, denominação demais, a gente demais. Agora, será que nós conhecemos Jesus? Em tudo que as Escrituras e o Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos revelar, quer nos mostrar? Será? Olha, nós podemos pôr isso à prova, sabe como? Quando nós vemos lá uma pauta, uma enquete, um assunto, uma pregação, um ensino, a pessoa de um líder, enfim, quando o assunto envolve evangelho, igreja, reino de Deus, fé, Jesus, e principalmente a pessoa de Jesus, você vai ver tantas opiniões, você vai ver tanta gente falando de tantas maneiras. Se a gente for usar esse termo, eu não sei se está correto, há uma confusão muito grande a respeito da pessoa e da obra de Jesus, mesmo tendo passado 2000 anos, mesmo tendo um crescimento tão estrondoso na nossa nação, de igreja, de pastores, de líderes e de crente, né? Por que acontece isso? Porque, na verdade, nem todo mundo, né, foi primeiro salvo. Nem todo mundo que estão nas igrejas, nas denominações, foram salvos.
Então, quem conhece, em primeiro lugar, na minha forma de entender, de compreender a fé cristã, na qual eu estou inserido e faço parte, primeiro, é quem Jesus entrou no coração dele, entrou na vida dele, quem Jesus fez dele uma morada, quem Jesus salvou, quem Jesus deu o Espírito Santo, que inclusive o Espírito Santo glorifica Jesus, revela Jesus, ensina sobre Jesus, fala sobre Jesus, na dispensação da graça, que é uma dispensação marcada pela a vinda do Espírito Santo, seu poder, sua obra, dentro de nós e através de nós, como igreja, né? O objetivo é glorificar Jesus. É Jesus ser visto em nós. Paulo orava para que Cristo fosse formado nele. E o assunto de Paulo era Jesus. Paulo ensinou e pregou Jesus em todo o seu ministério. E essa é uma característica de quem já conhece Jesus. Desde o primeiro passo, como eu disse, que o primeiro passo é o que a Bíblia diz em Oséias 4, conhecer o Senhor. Quem é que conheceu o Senhor? Quem foi salvo. Quem Jesus entrou no coração dele através do Espírito Santo e a palavra, e fazem morada. Conhecer o Senhor, e a Bíblia diz, prosseguir em conhecê-lo. Essa é a perseverança dos santos. É a pessoa que conhece Jesus, no meu entendimento, tem a responsabilidade humana, claro, responsabilidade pessoal, melhor dizendo, mas o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo vai encaminhando, vai conduzindo seus passos, porque é gerado nele uma fome por Deus, um desejo pelo Senhor, pela palavra, né? Irmãos, isso é independente de luta, de tribulação, de aflição, de batalha, de peleja, de guerra. É independente, porque nós tomamos como modelo, exemplo e fonte e argumento e tese e fundamento a vida da primeira igreja no primeiro século, principalmente dos apóstolos, dos mais íntimos, dos mais próximos, dos discípulos, daquele povo, né, que andou com Deus. Nada parou eles, nada. Então nada pode parar um cristão, né, que nasceu de novo. O que é nascer de novo, o maligno não toca. Existe aquele processo às vezes de um esfriamento, existe aquele processo de uma frustração ali, às vezes uma decepção. Nada que lhe tire da fé. Uma grande luta espiritual, um levante do inimigo, uma perca, uma destruição. O que você imaginar aí. Mas a Bíblia não dá nenhum desses motivos como motivo para a desistência da fé, para recuo, para retroceder, para deixar Jesus e principalmente deixar de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Ao contrário, a tribulação produz paciência, perseverança, né, e esperança, que não traz confusão. A pessoa que nasceu de novo, tem Jesus e está conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus, não é uma pessoa confusa. Ele sabe quem é Jesus. Irmão, quem sabe quem é Jesus não está trocando o Jesus dos evangelhos, o Jesus pregado pelos apóstolos, doutrina de Jesus e dos apóstolos. Ele não troca por ninguém, nem por nada, nem por qualquer coisa. Agora, por que algumas pessoas às vezes vão se distanciando de Jesus? Tem muitos motivos que aqui não cabe explicar por causa do tempo, que eu não pretendo gravar vídeos longos. Porém, existem muitos motivos. Um dos motivos que eu citar aqui, importante a gente atentar para isso, é que muitos pregadores e muitos pastores e muitos ensinadores e muitos mestres cristãos, alguns até começaram ensinando sobre Jesus, teologia do Novo Testamento, teologia cristã, teologia do reino, teologia e ensino sobre Jesus. O foco era Jesus, a visão era Jesus, a glória para Jesus. E aí muitos foram focando em outras coisas. Irmão, tem gente hoje no nosso meio que ele fala mais da sua denominação, do seu sistema de crença, da sua denominação, do que Jesus. Tem pessoas que falam mais dos seus líderes do que Jesus. Tem pessoas que, se você falar mal do líder dele, ele te confronta. Se você falar mal de Jesus, ele fica na dele, porque ele está defendendo mais o seu líder, mais a sua denominação, mais a sua convenção. Eu não tenho nada contra essas coisas. Tá? Fica bem claro aqui. A questão é que tem gente que começou a pregar sobre Jesus, aí começou a
defender na sua forma apologética de defesa da fé muito mais outras coisas. Outros começam a pregar só sobre a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E não explica que a Bíblia fala de Jesus. O motivo da Bíblia ter sido escrito foi Jesus. Aí a pessoa pode se perder num desses caminhos, querendo defender outros, falar sobre Paulo, sua vida, sua obra, sua teologia. Enfim, são N caminhos que a pessoa pode tomar. Outro começa a pregar sobre Jesus, aí começa a pregar sobre prosperidade, teologia da prosperidade. Outro vai pregar sobre você tem que estudar, você tem que ser mestre, você tem que ser teólogo, você tem... Imagina aí na sua cabeça o que você quiser. A pessoa não pode se desviar do foco, do alvo, do propósito, do nome. Os discípulos pregavam o nome de Jesus. Né? Então, muitas pessoas passaram a ver Jesus como um profeta, outros como um milagreiro, outros como um prosperador, outros como um resolvedor de causa impossível, outros como um resolvedor de problema sentimental, outros, né, vê Jesus apenas como religioso. Quanta gente religiosa nas igrejas que confunde religiosidade com espiritualidade. Quantas pessoas confundem Jesus com o Antigo Testamento, com os profetas, com Moisés, e a sua pregação ela é muito mais, né, do Antigo do que do Novo Testamento. Ela é muito mais sobre a primeira aliança do que a segunda. A primeira é passageira, a última é eterna. Eles pregam, esse era o problema, inclusive, de muitos crentes que vieram do judaísmo, por isso foi necessário escrever uma carta toda, que é a carta aos Hebreus, só para explicar isso. Jesus, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que os anjos, maior do que tudo. Então, passou 2000 anos atrás, dos dias de Jesus, e o tanto, sabe, as pessoas de fora, mas principalmente as de dentro. Aqui estamos falando das de dentro. Irmão, o mundo não conhece Jesus, o mundo está em treva, o mundo está escuro, o mundo está perdido, o mundo está separado, afastado, alienado, condenado, infelizmente, diante de Deus. Porque foi Jesus que falou, quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. São palavras de Jesus, não são minhas. São palavras do próprio Jesus. Mas o que acontece? Eu não estou falando para a gente de fora. Ah, ele não conhece Jesus. Eu estou falando de nós, de dentro. Será que nós conhecemos Jesus como o Senhor quer? Será que nós estamos prosseguindo em conhecer o Senhor? O que você diz sobre Jesus? As pessoas vão perguntar para mim e para você, quem é Jesus? O que você diz sobre Jesus? Ah, é um fundador de denominação. Ah, Jesus, ele é um milagreiro. Jesus é um resolvedor de problema. Pedro teve uma revelação de Deus. E eu encerro aqui dizendo que... E tu, Pedro? Né? Acho que está no texto aqui. E você, Pedro? Não, acho que é Mateus 18. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. As pessoas precisam saber que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar. Essa é a principal missão de Jesus e a nossa, de falar para as pessoas que Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para fazer um sacrifício na cruz, e esse é o único sacrifício que Deus aceita pelo pecado, pelo pecador. É a única coisa que justifica. A única coisa. Nós precisamos pregar o Jesus Salvador, o Jesus Redentor, o Jesus Remidor, o Jesus Filho de Deus. Parar de ficar colocando outras coisas em primeiro lugar, dando primazia a outras coisas. Isso tudo é importante, tudo está na Bíblia, é importante, tudo que Deus quer que a gente fale, que a gente ensine, que a gente pregue. Mas a pregação é Jesus Salvador, não é Jesus milagreiro, não é Jesus, né, resolvedor de causa, não é Jesus religioso, não é Jesus... sabe, que é apenas um profeta, Jesus apenas denominacional. É Jesus, Filho de Deus, Salvador. Eu deixo essa palavra para o seu coração, né, para que você se examine, para que eu me examine, porque as pessoas vão nos perguntar, e o que nós vamos dizer para ela? Como Pedro fala, fale da razão da sua esperança para as pessoas. Fale da razão. Fale quem é Jesus, né?
As pessoas vão perguntar, e nós precisamos dizer, olha, Jesus veio para salvar a sua alma, perdoar seus pecados, mas é necessário que você se deixe convencer pelo Espírito Santo dessa palavra, dessa verdade, né? Como diz Atos 4,12, que não há, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, um outro nome que não possa salvar, que não seja o nome de Jesus, que possa salvar, que não seja o nome de Jesus. Nós temos que apresentar esse Jesus. Quem é o Jesus que você tem apresentado para as pessoas? Outra coisa importante, as pessoas veem Jesus em mim, em você. Tem esse negócio de assim, irmão, você tem que olhar para Jesus, está certo. Porém, Jesus tem que estar em nós. Jesus tem que estar em nós. Se as pessoas não veem Jesus em nós, vai ver aonde, irmão? Vão ver aonde? Vão ver em nós, a igreja. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter entendido, compreendido quem é Jesus. É só um lampejo do que nós poderíamos falar sobre esse verso. Mas Deus continuará falando a nós através da sua palavra e do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.